Miguel acordou com o som estridente do alarme do telefone, mas algo estava errado. O quarto não era o seu, as paredes eram frias e cinzentas, e o ar cheirava a metal e óleo diesel. Ele se sentou abruptamente, o coração acelerando, e percebeu que estava sozinho em um banco de madeira dura na estação do Oriente, em Lisboa. Seus pais o haviam deixado ali na noite anterior, rindo como se fosse uma piada cruel, dizendo que era hora de ele virar homem e enfrentar o mundo sem eles, porque não aguentavam mais suas fraquezas. Mas o que começou como uma suposta lição virou pesadelo quando ele ligou para casa e ninguém atendeu. Eles haviam bloqueado seu número, deixando-o sem um tostão, sem bagagem, apenas com a roupa do corpo e uma nota amassada no bolso: volte quando for homem de verdade. A estação fervilhava de gente apressada, turistas com malas rodando e lisboetas correndo para o trabalho. Miguel, aos 22 anos, sentia o pânico subir pela garganta. Ele sempre soubera que sua família era conservadora, enraizada nas tradições católicas do interior de Portugal, mas nunca imaginara que chegariam a isso. Seu pai, um mecânico rude de Setúbal, e sua mãe, uma dona de casa devota, haviam descoberto mensagens em seu telefone, conversas com amigos sobre dúvidas que o atormentavam desde a adolescência. Você não é como os outros rapazes, dissera o pai uma semana antes, com voz carregada de desprezo. Não joga futebol, não sai com meninas. O que é isso, Miguel? Uma fase. Ou algo pior. Ele tentara explicar, mas as palavras travaram na boca. Agora, ali, abandonado, ele se perguntava se aquilo era o fim ou o começo de algo inescapável. Caminhando sem rumo pela plataforma, Miguel sentiu o estômago roncar. Sem dinheiro, ele se aproximou de um vendedor ambulante de pastéis de nata, mas o homem o olhou com desconfiança. Vai embora, rapaz. Não dou esmola. Humilhado, ele se sentou no chão, as lágrimas ameaçando cair. Foi então que viu João pela primeira vez. Um jovem de 24 anos, atlético, com cabelos pretos ondulados e olhos castanhos que pareciam penetrar a alma, parou à sua frente. João trabalhava como guia turístico na estação, ajudando visitantes perdidos. Ai, você está bem. Parece que viu um fantasma. Miguel ergueu os olhos, surpreso com a gentileza na voz dele, balbuciou algo sobre uma briga familiar, omitindo os detalhes vergonhosos. João, sem hesitar, ofereceu um café e um lugar para sentar no escritório improvisado da estação. Lisboa pode ser dura, mas não é o fim do mundo. Me conta o que aconteceu. Enquanto conversavam, Miguel sentiu uma conexão estranha. João falava com naturalidade sobre sua vida, crescer em Alfama, bairro antigo de Lisboa, filho de pais liberais que o apoiavam em tudo. Eu sou gay, sabe? Assumi aos 18. Meus pais me abraçaram. Mas nem todo mundo tem essa sorte. As palavras de João atingiram Miguel como um soco. Era a primeira vez que alguém falava abertamente sobre isso na frente dele. Ele sentiu um misto de alívio e terror. Eu não sei o que sou, murmurou Miguel, as mãos tremendo. João não pressionou, em vez disso, ofereceu ajuda prática. Fica comigo por uns dias. Tenho um sofá extra no meu apartamento em Bairro Alto. Não é luxo, mas é melhor que a rua. Miguel aceitou, sem alternativas. Mas no fundo, sabia que aquela decisão o colocaria no centro de um furacão emocional. Os dias seguintes foram um turbilhão. João o levou para casa, um pequeno apartamento com vista para as colinas de Lisboa, cheio de livros e pôsteres de viagens. Miguel dormia no sofá, mas as noites eram longas, preenchidas por conversas profundas. João contava histórias de sua juventude, das festas no luxo frágil onde se sentia livre, das decepções amorosas que o fortaleceram. Miguel, por sua vez, desabafava sobre a pressão familiar, o pai que o forçava a trabalhar na oficina mecânica, criticando sua sensibilidade, a mãe que rezava novenas para curá-lo de algo que nem nomeava. Eles acham que sou fraco porque não sou como meu irmão mais velho, o homem da casa que casou e tem filhos. João ouvia, tocando levemente o braço de Miguel em momentos de vulnerabilidade, um gesto que enviava arrepios por sua espinha. Mas a tensão crescia. Miguel tentava ligar para os pais diariamente, mas o silêncio persistia. Ele encontrou um emprego temporário como garçom em um café perto da Praça do Comércio, graças a uma indicação de João. Lá, via casais heterossexuais passeando de mãos dadas, e se questionava por que sua atração por homens o tornava um pária. Uma noite, após um turno exaustivo, João o convidou para um jantar caseiro, bacalhau à Brás, regado a vinho verde. Você precisa se aceitar, Miguel. A sociedade portuguesa mudou, mas as famílias antigas ainda resistem. Miguel sentiu o vinho soltar sua língua. E se eu gostar de você? Isso me torna errado. João sorriu, mas seus olhos mostravam cautela. Não é errado. Mas você está vulnerável agora. Não quero te machucar.
Aquela noite terminou com um abraço apertado, mas Miguel sabia que o desejo estava ali, fermentando como uma tempestade iminente. Enquanto isso, no interior, os pais de Miguel lidavam com sua própria culpa. O pai, Manuel, bebia mais do que o habitual na taberna local, murmurando para amigos que o garoto precisava de uma lição. A mãe, Maria, chorava sozinha na igreja, pedindo perdão a Deus por ter abandonado o filho. Mas o orgulho os impedia de ceder. Ele vai voltar mudado, dizia Manuel. Ou não volta? Mal sabiam que Miguel estava mudando, sim, mas não da forma que imaginavam. Em Lisboa, ele começava a explorar sua identidade, indo a um bar gay com João, onde via homens como ele vivendo sem medo. Mas o medo ainda o consumia, e se os pais descobrissem? E se João o rejeitasse? A pressão interna o dilacerava, e ele se via forçado a escolher entre o passado e um futuro incerto. Os dias se transformavam em semanas, e Miguel se adaptava à vida em Lisboa com uma mistura de empolgação e angústia. O emprego no café lhe dava uma rotina, mas o salário mal cobria as despesas. João, sempre solidário, dividia as contas sem reclamar, mas Miguel sentia o peso da dependência. Eu não quero ser um fardo, disse ele uma manhã, enquanto preparava o café da manhã. João riu, passando a mão pelos cabelos ondulados. Você não é. Mas pense no futuro. O que você quer de verdade? Miguel hesitou. Queria estudar arte, algo que seus pais sempre ridicularizaram como coisa de mariquinhas. Agora, com João ao lado, sonhava em se inscrever em um curso na Universidade de Lisboa. Mas o dinheiro era curto, e a culpa por ter sido abandonado o corroía. Uma tarde, enquanto caminhava pelo Chiado, Miguel recebeu uma mensagem inesperada. Era seu irmão mais velho, Pedro. Mãe está doente de preocupação. Volta para casa, seu idiota. Eles exageraram, mas você sabe como são. O coração de Miguel disparou. Ele mostrou a mensagem a João durante o jantar. E se eu voltar? Talvez possamos conversar. João franziu a testa, os olhos castanhos cheios de preocupação. Eles te abandonaram, Miguel. Isso não é amor, é controle. Mas a decisão é sua. Aquela noite, eles discutiram pela primeira vez. Miguel defendia a família, argumentando que as tradições portuguesas valorizavam o sangue acima de tudo. João, mais progressista, contrapunha com histórias de amigos que sofreram rejeição eterna. A sociedade aqui está evoluindo, leis para casamento gay, adoção. Mas famílias como a sua ainda vivem no século passado. A tensão culminou em um beijo impulsivo, iniciado por Miguel, que os deixou ofegantes e confusos. Desculpa, murmurou ele, recuando. João o puxou de volta. Não peça desculpa por ser quem é. A partir daí, a relação evoluiu para algo mais íntimo, mas sempre carregada de sombras. Eles passeavam pelo Tejo ao pôr do sol, mãos entrelaçadas discretamente, mas Miguel vivia em constante alerta por olhares julgadores. Em Portugal, apesar dos avanços, o preconceito persistia em círculos conservadores. Uma vez, um homem idoso murmurou, paneleiros, ao passarem, e Miguel congelou, revivendo as broncas do pai. João o acalmou, ignore. Somos mais fortes juntos. Mas internamente, Miguel lutava com a moral católica inculcada desde criança. Deus me perdoará? Perguntava-se nas noites insones. Ele começou a frequentar uma igreja moderna em Lisboa, onde o padre falava de inclusão, mas as dúvidas o atormentavam. Enquanto isso, em Setúbal, a família de Miguel entrava em crise. Maria, a mãe, sofreu um colapso nervoso e foi hospitalizada. Manuel, o pai, culpava a si mesmo, mas o orgulho o impedia de buscar o filho. Pedro, o irmão, assumiu o controle e viajou a Lisboa em segredo. Ele encontrou Miguel no café, surpreendendo-o durante o turno. Você parece diferente, mais feliz. Miguel assentiu, mas a conversa azedou quando Pedro mencionou os pais. Eles querem que você volte, mas sem essas coisas. Entende? Miguel sentiu a raiva subir. Essas coisas. Você quer dizer ser eu mesmo. Pedro recuou, mas insistiu, pense na família. Mãe não aguenta mais. Aquela noite, Miguel contou tudo a João, que o aconselhou a não ceder. É uma armadilha. Eles vão-te mudar à força. Mas Miguel, dividido, decidiu visitar a família no fim de semana, sozinho, para testar as águas. A viagem de trem para Setúbal foi agonizante. Miguel revivia memórias, as festas de família cheias de fado melancólico, as missas dominicais, o pai ensinando mecânica com mãos calejadas. Ao chegar, encontrou a casa em silêncio opressivo. Maria, pálida na cama, chorou ao vê-lo. Meu filho, graças a Deus. Manuel,
no canto, murmurou um bem-vindo relutante. Eles jantaram em tensão, evitando o elefante na sala. Mas no dia seguinte, o confronto explodiu. Manuel descobriu uma foto de João no telefone de Miguel. Quem é esse? Seu amigo. A palavra saiu como veneno. Miguel, corajoso pela primeira vez, admitiu: sim, pai. Eu o amo. Manuel explodiu, chamando de decepção, invocando a Bíblia e as tradições. Você não é meu filho assim. Maria tentou intervir, mas o dano estava feito. Miguel saiu correndo, lágrimas nos olhos, pegando o trem de volta para Lisboa. Ao chegar, encontrou João esperando na estação, como da primeira vez. Eu disse que seria assim. Eles se abraçaram, mas Miguel sentia o abismo crescendo. Ele havia escolhido João, mas o preço era alto: isolamento familiar, dúvidas morais. Nos dias seguintes, ele mergulhou no trabalho e no relacionamento, mas pesadelos o assombravam, visões de um futuro solitário. João, percebendo a fragilidade, sugeriu terapia em uma ONG LGBT em Lisboa. Vai-te ajudar a processar. Miguel concordou, mas o processo revelou camadas profundas de trauma. A rejeição não era só externa, mas internalizada. Ele questionava se valia a pena lutar contra uma sociedade que ainda via o amor dele como pecado. Com o tempo, a terapia ajudou Miguel a ganhar clareza, mas também ampliou as fissuras em sua relação com João. As sessões semanais na ONG, um espaço acolhedor no centro de Lisboa, o faziam confrontar medos enraizados. Você carrega a culpa dos seus pais, dizia a terapeuta, uma mulher de meia-idade com voz calma. Miguel mudava, recordando as noites em que rezava para ser normal. João o apoiava, mas começava a se frustrar com as recaídas de Miguel. Você precisa decidir, ou aceita quem é, ou volta para eles. Uma briga feia eclodiu após uma sessão, quando Miguel admitiu duvidar do relacionamento. E se for uma fase? E se eu estiver errado? João, magoado, saiu batendo a porta. Eu não sou uma experiência, Miguel. Sozinho no apartamento, Miguel ligou para Pedro, buscando conselho. Volte para casa. Mãe melhorou, mas sente sua falta. Tentado, Miguel considerou a oferta, mas sabia que significaria reprimir sua identidade. Em vez disso, ele procurou João no bar onde se conheceram. Encontrou-o bebendo com amigos, rindo alto. A cena o enciumou, mas também o fez perceber o quanto o amava. Desculpa. Eu estou lutando, mas por nós. João perdoou, mas com ressalvas: não posso ser sua âncora eterna. Você precisa se erguer. Eles reconciliaram com uma caminhada noturna pelo Castelo de São Jorge, onde as luzes de Lisboa brilhavam abaixo. Ali, sob as estrelas, Miguel se abriu completamente sobre suas inseguranças. João compartilhou suas próprias: eu também tenho medos de te perder para o passado. Mas o destino testou-os novamente. Manuel, o pai, apareceu em Lisboa sem aviso, rastreando Miguel pelo emprego. No café, ele o confrontou: sua mãe está sofrendo. Volte e acabe com isso. Miguel, tremendo, recusou. Eu sou gay, pai. Aceite ou me perca. Manuel, vermelho de raiva, saiu furioso, mas não sem antes ligar para Pedro e espalhar a novidade pela família estendida. Logo, tios e primos bombardeavam Miguel com mensagens: você envergonha a família, pense no que Deus diria. A pressão social explodiu, vizinhos em Setúbal fofocavam, e Maria chorava publicamente na igreja. Miguel sentiu o mundo desabar, questionando sua escolha. Vale a pena tanto sofrimento? João, vendo o colapso, o levou para um retiro de fim de semana no Algarve, buscando paz. As praias douradas e o mar calmo contrastavam com a tormenta interna. Lá, eles discutiram o futuro, casamento, talvez a adoção, sonhos que pareciam distantes. Mas uma ligação interrompeu, Pedro informando que Manuel tivera um infarto. É culpa sua, Miguel. Ele não aguentou a vergonha. O pânico tomou conta. Miguel correu de volta a Setúbal, deixando João para trás. No hospital, encontrou a família reunida. Maria o abraçou, sussurrando: graças a Deus você veio. Manuel, fraco na cama, olhou para ele com olhos vidrados. Filho. Me perdoe. As palavras eram um bálsamo, mas vinham com condições implícitas. Miguel passou a noite no hospital, dividido entre o dever filial e o amor por João. De volta a Lisboa, ele contou tudo a João, que reagiu com ciúmes velado. Eles te manipulam com doença agora. Miguel defendeu: é minha família. A discussão escalou para uma separação temporária. Preciso de espaço, disse João, saindo para ficar com amigos.
Sozinho, Miguel afundou em depressão, perdendo o emprego por faltas. Ele vagava pelas ruas de Lisboa, refletindo sobre as escolhas, trair a si mesmo pela família ou perder o sangue pelo amor. Uma noite, encontrou um grupo de ativistas LGBT protestando contra a discriminação. Inspirado, ele se juntou, gritando slogans pela primeira vez. Aquilo o empoderou, mas também o isolou mais dos pais. Manuel se recuperou, mas a família impôs um ultimato: volte e mude, ou seja cortado do testamento e da herança. Miguel recusou, mas o preço foi emocional. Maria parou de falar com ele. Pedro, mediador, tentou reconciliar, encontra um meio-termo. Mas não havia meio-termo para a identidade. Miguel, fortalecido pela terapia, escreveu uma carta aos pais: eu os amo, mas não posso ser quem não sou. Enviou-a, sabendo que poderia ser o fim. João, ao saber, voltou arrependido. Eu te apoio, não importa o quê. Eles se reconciliaram, mas a ferida permanecia. A reconciliação com João trouxe alívio temporário, mas as repercussões sociais se intensificaram. No trabalho novo, como assistente em uma galeria de arte no Chiado, Miguel ouvia cochichos de colegas conservadores. Ouvi que ele é, você sabe. O preconceito sutil o desgastava, e quando as lições paternas. Em casa, João planejava uma viagem a Porto para recomeçar, mas Miguel hesitava, preso ao passado. Uma noite, durante um jantar romântico, João pediu: case comigo. Mostra ao mundo que somos reais. Miguel, tocado, aceitou, mas o anúncio nas redes sociais desencadeou uma onda de reações. Amigos apoiavam, mas familiares explodiam. Pedro ligou furioso: você está matando mãe com isso. A família organizou uma intervenção, em Setúbal. Miguel, contra o conselho de João, foi sozinho. Lá, encontrou tios, primos e até o padre da paróquia. Manuel, ainda fraco, liderava: isso é contra Deus e a natureza. Maria chorava: pense nos netos que nunca teremos. O padre citava passagens bíblicas, oferecendo terapia de conversão. Miguel, tremendo de raiva, rebateu: o amor não é pecado. Vocês me abandonaram primeiro. Saiu dali destruído, mas resoluto. No trem de volta, chorou pela perda iminente. João esperava com braços abertos: você foi corajoso. Mas Miguel questionava: a que custo? As semanas seguintes foram de planejamento para o casamento civil, simples, na Câmara Municipal de Lisboa. João convidou amigos, Miguel, ninguém da família. Mas Pedro apareceu de surpresa, como observador neutro. Por mãe, disse. A cerimônia foi emocionante, com votos cheios de promessas. Eu te escolho, apesar de tudo, disse Miguel. João respondeu: e eu te ajudo a curar. Mas a lua de mel em Sintra foi interrompida por uma ligação. Maria tentara suicídio, culpando a vergonha. Miguel correu ao hospital, deixando João sozinho. Lá, Manuel o acusou: veja o que você fez. Miguel, devastado, confrontou: vocês me forçaram a escolher. Isso é amor. Maria, acordando, murmurou: eu te amo, mas não isso. O incidente abalou o casamento recente. João se sentia traído: sempre que eles chamam, você corre. Miguel defendia: é minha mãe. A tensão culminou em uma separação. João saiu de casa, ficando com um amigo. Sozinho, Miguel refletia sobre as escolhas erradas. Aceitar a família teria evitado dor. Ou reprimir-se seria pior. Ele procurou a terapeuta, que o incentivou a estabelecer limites. Você não é responsável pela felicidade deles. Inspirado, Miguel visitou os pais uma última vez: eu sou casado agora. Aceitem ou me percam. Manuel recusou. Maria, hesitante, prometeu tentar. De volta, Miguel buscou João, encontrando-o em um café. Eu errei. Você é minha família agora. João perdoou, mas com condições, sem mais idas e vindas. Eles recomeçaram, mas o dano persistia. Miguel perdeu contato com a maioria da família, exceto Pedro, que mediava esporadicamente. A sociedade portuguesa, apesar de progressista, ainda o julgava: olhares em público, comentários online. Mas ele crescia, voluntariando na ONG, ajudando outros jovens LGBT. João o apoiava, e juntos enfrentavam as tormentas. Anos se passaram, e a vida de Miguel e João se estabilizou em Lisboa. Miguel se formou em artes, abrindo uma pequena galeria. João progrediu como guia, agora focado em tours LGBT-friendly. Mas as cicatrizes familiares permaneciam. Contatos esporádicos com Pedro traziam notícias. Manuel envelhecera amargo, Maria rezava por perdão. Miguel visitava ocasionalmente, mas as conversas eram superficiais, evitando o elefante na sala.
Uma vez, Manuel murmurou, talvez eu tenha errado. Mas o orgulho impedia mais. Miguel, maduro, perdoava internamente, mas priorizava sua sanidade. Um dia, Pedro anunciou, mãe está morrendo. Câncer. Miguel viajou imediatamente, com João ao lado pela primeira vez. No hospital, Maria o viu com João e, fraca, estendeu a mão, seja feliz, filho. Manuel, ao lado, assentiu relutante. Foi um momento de trégua, mas tardio. Após o funeral, Manuel confrontou Miguel, eu te abandonei por medo. Medo do que as pessoas diriam. Miguel respondeu, e eu paguei o preço. Mas aprendi a me amar. Eles se abraçaram pela primeira vez em anos, um gesto frágil de reconciliação. De volta a Lisboa, Miguel e João adotaram uma criança, um menino órfão, desafiando as leis portuguesas que permitiam isso. A família se formou, mas as reflexões persistiam, as escolhas de Miguel foram certas. Ele trocara dor por liberdade, mas o custo em laços rompidos era alto. João o lembrava, você inspirou outros. Isso vale. Miguel mudava, mas duvidava em silêncio. No fim, Miguel escreveu um livro sobre sua jornada, tornando-se voz para a comunidade LGBT em Portugal. Sucesso veio, mas com críticas de conservadores. Ele se via como ponte entre mundos, mas questionava o equilíbrio. Foi certo priorizar o amor próprio sobre a família, ou o dever filial deveria prevalecer?